Você tá com dificuldade de aprender uma língua estrangeira? Você quer mandar bem mesmo nisso? Então, esse vídeo aqui é para você. Nós vamos listar agora as melhores dicas para o aprendizado de idiomas. Eu sou o Marcão. Eu sou a Valentina e esta é a Rota Poliglota. Fala pessoal, nós sempre fomos apaixonados por línguas. Essa é uma das razões, aliás, que fizeram a gente criar o nosso canal, a Rota Poliglota. Nós sempre recebemos perguntas dos nossos seguidores, o mesmo de amigos, sobre o que se pode fazer para aprender uma língua nova. Então, decidimos começar a responder isso neste vídeo. Aí vão as 12 dicas mais importantes que a gente juntou nesses anos de aprendizado. A primeira coisa a aprender uma língua é entender por que você quer aprender essa língua. Seu objetivo é de curto, de médio ou de longo prazo. Você quer sair bem em uma viagem de turismo ou de negócios? Quer entrar em uma universidade no exterior e precisa passar num exame? Quer ficar fluente para ter mais oportunidades de emprego? Quer atuar já mês que vem num filme de Bollywood? Da razão para o seu aprendizado vai depender, por exemplo, o seu plano de estudos, a velocidade que você vai imprimir no processo, a necessidade de aulas presenciais, de programas de imersão ou de treinamento com simulados. Ou seja, saber aonde você quer chegar vai determinar o seu planejamento. Quanto tempo vai demorar para você aprender uma língua? Não tem resposta fácil para essa questão. E também não tem jeito imediato de aprender. A gente acredita que você precisa sempre achar o tempo na sua rotina diária para aprender uma língua nova, mas não precisa ser necessariamente um montão de tempo. E aí, brother? O que você conta? Tudo certo? Tô bobeando aqui. E aquela lá? Ah, garoto! Sério? Parabéns. Falou então. É nóis. Ei, que isso? Boa ideia. Uma das chaves é usar o seu tempo disponível de maneira eficiente e planejar bem seu aprendizado. Uma meia hora diária pode ser suficiente para alcançar seu objetivo. Você tem que começar de algum lugar. Como é que vai ser? Pode ser estudando sozinho, entrando num curso, comprando um livro, estudando com vídeo no YouTube, baixando um aplicativo ou fazendo todas essas coisas ao mesmo tempo. O plano que você estabelecer para aprender tem que ter relação com o que funcionar melhor para você. Muitos de vocês já tiveram uma experiência de tentar aprender uma língua estrangeira e por isso vocês têm uma ideia do que funciona ou pelo menos do que não funciona. Tem gente que não consegue aprender com aulas particulares, só em grupo. Ou o contrário. Depois de olhar o nosso e também outros casos, o que a gente acha é que não existe uma resposta única, nem mesmo um jeito único de fazer para uma mesma pessoa. Pode funcionar ouvir músicas na língua que se quer aprender e acompanhar com letra e tradução, assistir filmes na língua com legendas ou sem legendas, ler notícias estrangeiras, estudar sozinho em casa, fazer cursos tradicionais, interagir com falantes nativos ou usuários avançados da língua, por meio de aplicativos ou ao vivo, e por aí vai. Tem métodos relativamente novos que a gente recomenda que você ao menos experimente, como a combinação entre as listas de frequência e o sistema de repetição espaçada. O que é que são listas de frequência? Bom, normalmente, se você conhece cerca de 3.000 palavras em uma língua, você pode dizer que já conhece bastante dela. As listas de frequência são listas a respeito de uma língua que enumeram as palavras mais comuns nessa língua. Há várias disponíveis na internet, que podem envolver as 100 ou 500 ou 1.000 palavras mais usadas de uma determinada língua. E com essa lista na mão, como fazer para inserir na sua cabeça as palavras mais utilizadas? Bom,
Para isso, tem os sistemas de repetição espaçada. São métodos em que você revisa, em intervalos calculados de tempo, essas palavras novas que você aprendeu, até não esquecer mais delas. Trata-se de um dos melhores métodos para se aprender grandes quantidades de itens e retê-los na memória. Tem hoje vários aplicativos de repetição espaçada, baseados em algoritmos feitos para puxar da sua memória uma palavra o número de vezes suficiente até que você não esquece mais. Agora que você achou o tempo, uma outra coisa que você vai precisar é a consistência. Para se dar bem em aprender uma língua, duas coisas são essenciais: não desistir e não fazer intervalos longos entre os períodos de aprendizado. Estudar regularmente é melhor que estudar muito. Faça uma regra de que você estudará diariamente ou mesmo uma vez por semana, mas siga essa regra. É mais importante do que você pode pensar. Bi fen len me yang ni chi huan ma. Disciplina. Wo bu tai shi huan yao gun yue. Wo bi jiao shi huan jue shi wei. Lembre-se que o mais importante sempre é querer. Se você não quiser de verdade, não vai aprender nem com os melhores professores e escolas, nem com viagens ou programas caros. Talvez o maior obstáculo em aprender línguas estrangeiras seja a frustração. Aprender uma língua nova não é fácil e algo essencial é estar pronto a fazer papel de bobo por um tempo. Paciência é muito importante e ela sempre é recompensada. É aceitável, digo mais, é até desejável cometer erros. Ninguém que está aprendendo uma língua estrangeira sabe tudo desde o começo. É natural que a gente tenha medo ou se sinta desconfortável de falar alguma coisa estúpida, mas das nossas experiências na Rota Poliglota, muitas vezes as pessoas que a gente encontra ficam muito felizes simplesmente de ver que a gente está tentando falar na língua deles. Normalmente essas tentativas trazem sorrisos, vibrações positivas, são muito bem-vindas. E mais, na nossa experiência, você se lembra muito melhor das palavras que você errou do que as palavras que você nunca usou. Falar uma língua que não é a nossa vai sempre fazer a gente passar vergonha em algum momento. Oh, Suzai Sorsabarte. Tanes kohagnadan mahutinyani. Tanes kohagnadan mahutinyani. Atjul. Aqui volta a comida boa. Mahotiniani. Ok. Nơi khang nu. Onde? Nơi khang nu. Nơi chích kroi vé. Min mà hộp chứ ngại. Acriole. Atjul. Tôi chỉ mua nhom. Nhom ngon tự. Ok. Tchau, gente. Por isso, vale a pena deixar para trás a barreira da vergonha e começar a fazer frases, mesmo se forem curtas ou não inteiramente corretas. E além da sua zona de conforto, é um passo obrigatório no aprendizado de línguas. Portanto, não tenha medo dos erros e não se frustre com eles. Encare os erros como uma ferramenta de aprendizado, em vez de como um sinal de que você deixou alguma coisa para trás. O aprendizado é duro, mas tem que ser um prazer, porque vai ficar mais fácil se você não apenas precisar, mas gostar de aprender. Então, vá atrás daquelas coisas naquela língua que já são seus interesses. Se você gosta de um tipo específico de música, procure letras das músicas que você gosta naquela língua e cante junto. Se você gosta de cozinhar, tente vídeos de culinária naquela língua como legendas e prepare alguma coisa gostosa. Você gosta de futebol?
Dawaj, Corinthians! Dawaj, dawaj! Dawaj, Corinthians! Вперед! О! Давай, давай, давай! Гол! Вот это да! Гол! Удивительно! Сразу гол! Procure um site que faça streaming e acompanhe o jogo na língua do seu interesse. Tente ouvir podcasts sobre assuntos que você gosta. Gosta de fofocas de celebridades, de quadrinhos, de moda, de carros. Que tal ler sobre essas coisas na língua que você quer aprender? Essa dica talvez fosse difícil de seguir em outros tempos, mas na era da internet você tem uma infinidade de temas disponíveis para você em quase qualquer língua. Pense nisso. Use essas ferramentas para transformar o aprendizado em algo que te seja leve. Faz uma grande diferença no aprendizado se acostumar com a pronúncia, a entonação e o alfabeto de uma língua. Por isso, tente ouvir bastante os sons e sentir a postura do idioma, mesmo se você não estiver entendendo nada. Nosso sistema nervoso filtra os sons que a gente está acostumado a ouvir e barra os sons que a gente nem mesmo consegue reconhecer muitas vezes. Portanto, esse processo é fundamental. Tem, por exemplo, uma técnica avançada de aprendizado conhecida como shadowing ou sombra, em que você ouve um texto na língua-alvo e aí repete alto, imitando o falante nativo. Focando no áudio, você desenvolve mais confiança em falar e em ouvir, enquanto apenas ler e escrever pode deixar problemas na sua comunicação oral. Se você for assistir vídeos, vale a pena coordenar os músculos da sua face com os do falante do vídeo, para que o seu rosto se acostume a fazer os sons similares aos que você ouve. Acabou. Se você não tem um grande vocabulário ainda, tudo bem aprender palavras separadas. Mas um jeito melhor de evoluir é aprender frases inteiras, para que o que você aprenda já tenha um contexto. Ler textos em vez de aprender palavras individualmente vai aumentar o seu conhecimento sobre como essas palavras são aplicadas e muita coisa vai ser aprendida passivamente. Um jeito legal de aprender frases inteiras é comprar um livro de frases úteis, tipo aquelas de viagem, onde se podem achar as expressões básicas que você pode precisar. Sad, Shedsleba, Tzavidet Saramos. Tzavidet Saramos. O que tem para fazer hoje à noite? Shedsleba Tzavidet Saramos? Shedsleba Tzavidet Saramos? Aris Akramis Klubebi? Aris Akramis Klubebi? Tem alguma balada? E aí, você já chega falando e pode interagir com nativos, mesmo que não entenda ainda a resposta. Tem muitos momentos em que a disciplina falha ou a gente acaba colocando a língua que a gente quer aprender em segundo plano. Criar espaço de língua ajuda a gente a trombar com a língua quando a gente não está pensando nela. Esse espaço para ter a língua mais em vista pode ser real ou virtual. Mudar o telefone de língua ou a página inicial da sua internet para um site estrangeiro, por exemplo, pode ser um incentivo para encontrar com a língua acidentalmente. Mesma coisa assistir canais estrangeiros de televisão. Eu quero aprender tailandês. Que tal colocar meu celular em tailandês? Que bonitinho, gente!
tudo tailandês! Umas letras muito esquisitas. Não dá para ler nada, mas vai me ajudar a me acostumar com a língua, né? Que coisa bonita essa letra. Agora deu, né? Deixa eu colocar de novo em português. Hã? Como que é? Eu não sei como fazer. Tá tudo escrito na língua deles. Como que eu faço? E aí? Psh. É possível criar espaços reais também. Colar na sua mesa de trabalho ou no seu banheiro post-its ou adesivos com palavras que você não quer esquecer. Ou fazer uma tabela com regras gramaticais que você vai colar perto da sua cama, por exemplo. Bom, galera, eu, ao contrário do Marcão, não sou muito fã de gramática. Mas tenho de reconhecer que se você quer de fato dominar uma língua em um bom nível, é quase impossível ignorar a gramática. Mesmo se você conseguiu escapar dela, chega a um certo nível em uma língua em que vale a pena ter uma paciência e encarar a gramática com um pouco mais de profundidade. De estudar ela, você certamente perceberá um aumento na qualidade da língua que você está aprendendo e usando. Gramática não é traumática. En las órdenes y prohibiciones se utiliza también a menudo el infinitivo en lugar del imperativo. Francês. L'article n'est pas utilisé après la préposition de dans la construction nom de nom. Un billet de train, un bouquet de fleurs, un cours d'anglais. Até no português, isso é uma verdade. Você já pensou em entender melhor a gramática da sua língua? Isso também pode te ajudar com as línguas estrangeiras. A verdade é que você provavelmente nunca vai falar corretamente se não compreender um pouquinho de gramática. Qualquer aprendizado de língua tem na nossa cabeça o conhecimento ativo e o conhecimento passivo. E os dois são importantes. O passivo é o que a gente entende da língua, seja falada ou escrita. O ativo é o que a gente usa quando tem que, de fato, escrever ou falar a língua. Normalmente, o nosso conhecimento passivo é maior que o ativo. Ou seja, tem palavras que a gente sabe o que significam, mas não lembra na hora de falar. Com um bom conhecimento passivo, a gente consegue ler textos ou ver filmes, por exemplo. Esse conhecimento é transformador, empodera a gente, faz a gente se sentir ótimo. Mas aí chega a hora de falar. Essas palavras ficam presas em algum lugar do seu cérebro. Buenas tardes. Boa tarde. Su nombre, por favor? Mi nombre, yo me llamo Valentina. Valentina, mucho gusto. Muito gosto e eu também. Usted habla español? Claro, claro, eu espanhol muito bem. Mi espanhol, perfeito. Nosotros necesitamos de alguien que hable español muy bien. Eu estudei na escola, eu tirei nota máxima. Me gustaría que hablara un poco de su experiencia de trabajo. A minha experiência é muito valorosa, ampliosa. Eu sou muito trabalhadora. Muchas gracias. Si usted es la persona elegida, le llamaremos. Elegida? Yo creo que no. De verdad, ¿Elegida? nosotros no. Yo creo que no. Então, tchau. A pessoa que se dá melhor em falar uma língua é a que não se acomodou só com conhecimento passivo. Ela procura usar as coisas que aprende, não apenas espera reconhecer as coisas quando elas aparecem. Isso é uma dica preciosa. Buscar o conhecimento ativo, usando sempre as palavras novas que você aprendeu, pode inclusive te ajudar a fixar as palavras no seu conhecimento passivo. Normalmente, quando uma palavra se fixa no seu conhecimento ativo, é porque o seu conceito já foi completamente dominado. Bom, agora que você gastou o tempo necessário e se dedicou em aprender a língua que você queria, não cometa o erro de não fazer revisões e principalmente de não usar o que você sabe. O essencial é praticar em qualquer ocasião disponível.
Existe uma teoria que diz que uma vez que você alcançar um nível B2 de língua, equivalente a um intermediário superior, ou seja, quando você tem a fluência necessária para manter comunicação sem esforço com falantes nativos, vai ser bastante difícil para você esquecer completamente a língua, mesmo se você não falar ela por um tempo. E aí, você estudou chinês? Estudei 1 ano e meio. Uau, legal! Pois é, pois é. E falou alguma coisa em chinês? Ni hao? Ni hao ma? 你做什么工作？ Zaijian. Mas não tem necessidade de testar essa teoria. Manter o que você aprendeu exige um certo esforço, mas bem menor que o que você fez para aprender. Você nunca vai terminar de verdade de aprender uma língua. Esse é um processo sem fim, mas uma boa dica é apenas pensar em parar uma vez que se ultrapasse a fluência comunicacional. O que é que fica disso tudo? Bom, o que pode te motivar a seguir essas dicas, ou seja, ter disciplina, tempo e organização, não se acomodar e revisar o que você sabe, só pode ser uma coisa: gostar de aprender. Por isso, tenha certeza de transformar o processo todo do aprendizado numa jornada prazerosa. Para cada um de vocês, aprender uma nova língua vai abrir uma infinidade de novas oportunidades. Fala pra gente, qual é seu método preferido de aprender línguas? E deixe um comentário aqui embaixo sobre o que você achou do vídeo. Até mais!